Shabbat Shalom, boa noite a todos. Temos hoje mais uma porção da Bíblia para a gente estudar, a Parashá Haazinu, que significa ouçam. Ela está em Deuteronômio 32, 1 até o 52, e tem a porção também dos profetas, segundo Samuel, e também dos escritos apostólicos, o livro de Romanos 10, 14. A tradução de Haazinu é ouçam. Mas aí as pessoas podiam perguntar, mas e o Shema que a gente canta aqui? Shema é escute. No hebraico tem uma diferença entre ouça e escute, entre Shema e Haazinu. Fazendo um pequeno resumo dessa nossa porção, essa porção, para quem leu, ela é uma canção, ela é um poema que é ensinado ao povo judeu por Moisés. Ela fala das provações, das tribulações do povo durante aqueles 40 anos que eles passaram no deserto. E termina com Moisés instruindo o povo a subir no monte Nevo ou Nebo para ver a terra prometida antes dele morrer. E no versículo fala assim, e será reunido ao seu povo. Isso aponta para a vida após a morte. Moisés morreu sozinho e ninguém sabe aonde ele foi enterrado. Então, portanto, essa frase, reunido ao seu povo, tem um significado muito mais profundo. Esse cântico de Moisés vai contar toda a história de Israel, desde o princípio até o final. Então eu resumi isso em 6 porções. E antes da gente começar a primeira, eu gosto sempre de começar com um salmo. O salmo dessa porção é o Salmo 11, que quem tiver a Bíblia pode acompanhar. No Senhor eu me refugio. Como podeis dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Então, começando com essa primeira parte, eu chamei o nome e a obra do Eterno. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca.
Os céus e a terra são testemunhas contra Israel, porque testemunham toda a história de Israel. A história de Israel, ela está escrita tanto nos céus como na terra. Estas testemunhas serão as primeiras a atirar pedras contra Israel se eles forem infiéis contra o pacto que fizeram com o Eterno. O Eterno criará novos céus e nova terra, e depois do milênio, para que essas testemunhas não possam acusar Israel, lembrando a história de seus pecados. Por isso, ele intima, né, os céus e a terra como testemunhas. Isaías 65:17 diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A chuva aqui representa a Torá, que vem diretamente do céu e vem em quantidades que nós não podemos medir. E o orvalho representa, em hebraico, se chama halahá, que quer dizer passar da teoria da Torá para a prática da Torá. É o caminhar de acordo com a Torá. No Deuteronômio 32:3 diz: porque apregoarei o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Elohim. Esse texto, ele está exortando a louvar o Eterno quando alguém pronuncia o seu nome. Eu não sei se vocês já viram isso na prática. Nos meios judaicos, se diz Baruch Hu, Baruch Shemó, que quer dizer, bendito é ele e bendito o seu nome. Sempre quando alguém fala o nome do Eterno, se diz esse louvor a ele. Já no segundo templo, segundo o Talmud, eles louvavam um pouquinho diferente. Era Baruch Shem Kevod Malhutó Leolam Vaed, que quer dizer, bendito seja o nome glorioso do Eterno e do seu reino para sempre. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. O Eterno é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. O Eterno aqui é comparado a uma rocha. E isso nos fala de firmeza, de força, de peso, de algo seguro. 5 vezes aparece essa palavra nesta canção. E o Messias também é chamado de rocha, porque ele reflete o caráter do Pai. Por isso, também é chamado de rocha. Em Jeremias, diz o seguinte: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras.
e também corromperam-se contra ele. Seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Há uma discussão se os iníquos, aqueles que não seguem a Deus, que profanam o nome de Deus, se eles podem ser chamados de filhos de Deus. Em João diz o seguinte: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Elohim. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Elohim. Todos os seres humanos são potencialmente filhos de Elohim. Contudo, esse título só é atribuído quando eles dão ouvidos à voz do Pai. Veja aqui o que diz Deuteronômio 32, 6. Recompensais assim ao Eterno, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Se um filho pecar, ele não deixa de ser filho do Eterno, porque há sempre um caminho de volta. Existe, que nós falamos ontem, techuvá, o retorno, buscar novamente o caminho de Deus. Mas, se o filho continuar no pecado, sem se arrepender, com o tempo irá perder esse status de filho, por ter escolhido deliberadamente o mau caminho. A segunda parte é a origem de Israel. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. A gente não deve desprezar ou ignorar os ensinamentos dos anciãos, das pessoas mais antigas, pois existem grandes lições sobre as Escrituras. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Esse versículo, ele é relativo às fronteiras das nações que foram medidas e definidas de acordo com a quantidade de hebreus que existiam. As fronteiras de Israel foram reveladas aos profetas de Israel. Israel ainda não tem todo esse território prometido pelo Eterno, pois há promessas que ainda aguardam serem cumpridas. Quando o Messias regressar, então Israel terá todo o território que foi prometido pelo Eterno. Durante o milênio, Israel terá o território prometido até o rio Eufrates. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Isso é uma referência ao momento de encontro do Eterno com Israel no deserto, precisamente no Monte Sinai. Ali o povo foi rodeado e obteve conhecimento ao entrar no pacto com o Eterno. Israel é a menina dos olhos de Deus. O texto fala
algumas traduções falam assim, a pupila do seu olho. E o olho é um lugar muito sensível, né? Que qualquer coisa a gente sempre procura proteger o olho. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha Torá como a menina dos teus olhos. Na terceira parte, nós vamos ver os versículos que falam sobre a prosperidade e a apostasia de Israel. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Aqui se refere à terra de Israel, que é vista como o lugar mais alto do planeta. Por isso, nunca se fala assim, eu vou descer para Israel, e sim sempre eu vou subir para Israel. E o próprio termo que os judeus usam para a forma hebraica de imigração para Israel é fazer aliá, que quer dizer subir. O mel da rocha, que fala o texto, pode ser entendido como a doçura dos frutos que crescem nas rochas. Por causa do sol intenso, esse sol aquece as rochas e reflete esse calor nos frutos. Então, são os frutos mais doces da região. O azeite da dura pederneira, ele faz uma referência às oliveiras de Gush Halav, um povoado da Galileia, que produzia bastante azeite. Coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Isso fala do tempo do rei Salomão. Os animais de Baçã, eles eram muito gordos. Baçã é uma área ao norte de Israel. Esse texto nos ensina que o vinho simboliza o sangue. Por isso, o Messias diz que o vinho representa a renovação do pacto com Israel e no seu sangue. O pacto renovado, ele foi feito com Israel e Judá. E aquele que tem parte nesse pacto é parte de Israel. Aquele que não é parte de Israel não tem o seu pacto renovado. E engordando-se Yeshurun, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou Elohim, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Yeshurun. É um dos nomes de Israel. Há 3 níveis de espiritualidade nos 3 nomes de Israel. Um é Yaakov, né? Jacó. O outro, Israel, aquele que luta com Deus. E o terceiro, Yeshurun. Yeshurun é o mais alto nível espiritual. O Talmud diz que o nome Yeshurun estava gravado juntamente com as 12 pedras preciosas que o sumo sacerdote usava no peitoral. Estava gravado esse nome, Yeshurun. Esse texto, ele fala da apostasia que houve no final do reino de Salomão e depois da divisão do reino. A prosperidade do povo
causou justamente aquilo que a Torá havia previsto e advertido. Esqueceram-se do eterno por causa das riquezas. A quarta parte, o texto vai falar sobre a perda de Israel após a apostasia. Zelos me provocaram com aquilo que não é Elohim, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aqueles que não é povo. Com louca nação o despertarei a ira. Como os filhos de Israel adotaram deuses que não eram Elohim, né? Em hebraico, Loel, né? Não Deus, o Eterno tomou um povo que não era povo, Loam. Significa que Israel iria ser castigada por um povo que não é considerado povo. Eles estavam se referindo aos caldeus e aos romanos, né, por virem de Esaú. Os caldeus eram uma nação, não eram uma nação, né? Os caldeus eram o povo babilônico, os habitantes da Caldeia. E esse império foi que destruiu o primeiro templo de Jerusalém. Eles não eram uma nação, mas Deus os engrandeceu para usá-los para castigar Israel. Foi um descendente de Esaú que fundou Roma. E os romanos foram os que destruíram o segundo templo. Então, os dois povos que Deus levantou, um destruiu o primeiro templo, o outro o segundo. Nós podemos interpretar esse texto relacionando com os gentios por causa da apostasia de Israel. Eles têm a oportunidade, os gentios têm a oportunidade de fazer parte do povo de Israel através da obra do Messias, de Yeshua. Como o povo de Israel considerou como seus deuses aqueles que não eram Elohim, Elohim considerou os convertidos entre os gentios também o seu povo. Dentro de Israel, há um povo numeroso que os judeus, que os judeus de origem gentia foram tomados pelo Eterno e fizeram parte do seu povo através do Messias Yeshua. Esses gentios, eles recebem por adoção o direito legal de serem chamados filhos de Elohim e, portanto, são herdeiros das bênçãos, das promessas que eram somente para Israel. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Elohim vivo. E também, em Romanos 10, 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Mas como é que os gentios que se achegam ao Deus de Israel através de Yeshua poderão provocar ciúmes nos judeus que não creem que Yeshua seja o Messias? Como é que a maioria
dos cristãos poderão provocar ciúmes nos judeus se eles ignoram a cultura judaica, se rejeitam a Torá, se rejeitam as festas, se rejeitam o Shabat. Não são os filhos de Judá, ou seja, os judeus, que têm o chamado de provocar ciúmes nos judeus, mas os filhos de Abrão, os gentios convertidos, é que têm essa missão. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. E por último, eu teria dito: por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Esse texto ele se refere às 10 tribos perdidas de Israel. Hoje em dia, todo mundo só fala judeus, né, que vieram de Judá, já que as tribos restantes elas foram espalhadas e elas assimilaram a cultura das outras nações. Contudo, tive cuidado em relação à arrogância dos teus inimigos, que, zombando e mentindo, poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Mas o Eterno, ele tem um plano de restauração, não só para os judeus, mas para todas as 12 tribos. A quinta parte é a dispersão de Israel entre as nações. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. A vingança pertence ao Eterno. Nenhum homem pode vingar-se com as próprias mãos. Se uma pessoa ela quer vingar-se por si só, ela está como que usurpando o lugar de Deus, fazendo-se de Deus. E isso é um pecado gravíssimo. O Eterno tem o papel de julgar cada um segundo as suas obras. Só Ele é o juiz supremo, não nós. Porque o Senhor fará justiça a seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. A partir desse momento, começa o processo de restauração do povo que foi oprimido pelos inimigos e pelas maldições por causa dos seus pecados. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O Eterno é único. Verdadeiramente, Ele é o único Deus. Também, quando o Eterno diz que fora dele não existe nenhum outro Deus, Ele está dizendo que todos aqueles outros deuses são falsos. O versículo que diz: eu mato e faço viver,
esse texto está falando da ressurreição dos mortos. Esse texto nos ensina que a ressurreição irá acontecer na última guerra contra Israel. O Messias executará a vingança do Senhor. E nesse momento, os mortos no Messias serão levantados com aqueles que vivem e creem nele e serão arrebatados. Depois de serem revestidos com corpos eternos, serão semelhantes ao corpo de ressurreição do Messias, de Yeshua. Então serão julgados segundo as suas obras. Depois descerão juntamente com o Messias para a terra de Israel, para guerrear contra os exércitos que se levantaram contra Israel. Aqui, no caso, pode usar descer para Israel, porque o encontro é no ar, né? Nos céus. E a salvação de Israel e a sua influência mundial. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Eterno vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Aqui está falando da última guerra contra Israel, antes da segunda vinda do Messias. Depois dessa guerra, virá, né, o reino messiânico, com 1000 anos de paz sobre toda a terra. Em Apocalipse, diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yeshua, bem como por causa da palavra de Elohim, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Elohim e do Messias, e reinarão com ele os 1000 anos. Porque essas palavras não é para vocês coisa vã. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Tudo na Torá é importante. E quando a gente põe em prática aquilo que nós aprendemos na Torá, nós temos uma vida abençoada. E tanto uma vida abençoada na terra, quanto uma vida no mundo vindouro. A Torá, ela fala de Yeshua e dá o testemunho da sua obra. Aquele que dá ouvidos a Moisés crê em Yeshua.
Aquele que não crê em Yeshua não pode crer em Moisés, é que diz o texto. Todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Seria tão bom, né, se todos praticassem esse pequeno versículo, né? Quer dizer, todos creriam em tudo que está no Antigo Testamento e todos creriam em Yeshua. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Moisés implorou para o Eterno que retirasse aquela sentença e deixasse ele entrar na terra prometida. Mas o Eterno negou o seu pedido. Daqui a gente aprende que a obra de Moisés não foi completa. A Torá de Moisés não foi suficiente, não foi clara o bastante para que o homem possa passar da morte para a vida. Portanto, aquele que ouve Moisés deve também seguir a Yeshua e terá a sua entrada no mundo vindouro garantida. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só passando por Yeshua é que ele é a porta, só passando por essa porta é que nós poderemos entrar na terra prometida. E isso só acontecerá num tempo determinado. E todos os santos que viveram antes, ou que durante ou depois de Yeshua, também terão que passar por essa mesma porta. Provavelmente o Eterno não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, né, após o Êxodo, porque, segundo vários sábios, ele ressuscitará exatamente no lugar onde ele morreu. E ele conduzirá no seu segundo êxodo, que será muito maior do que o primeiro, e fazê-los entrar na terra prometida. Isso é do Talmud, tá? Eu gosto sempre de explicar, o Talmud não é Bíblia. O Talmud é comentário de sábios. Não é a palavra de Deus, é a palavra de homens. E segundo eles, Deus não revelou o lugar de Moisés e Deus não deixou entrar, porque ele ressuscitaria quando Yeshua voltar ali mesmo. As orações das grandes festas, ela contém sempre essa frase: você nos escolheu de todas as nações, você nos amou e nos desejou. Embora essa oração foi dita no passado, mas ela também vale para os dias de hoje. Deus continuamente continua escolhendo, amando e desejando o seu povo. As três expressões usadas nessa oração correspondem a 3 níveis de amor. O nível mais baixo dessa linha é quando somos amados, porque somos um pouco melhores do que outras opções. Esse é o nível mais baixo. Embora a gente tenha muitas falhas, muitos erros, somos um pouquinho superior em comparação às outras alternativas. O nível médio é quando somos amados porque nós somos gente boa.
o nível mais alto é quando somos amados incondicionalmente, sem motivo algum. A frase "você nos escolheu de todas as nações" corresponde ao nível mais baixo de amor. Somos amados apenas se comparado com as outras nações. O Talmud ensina que Deus inicialmente ofereceu a Torá a todas as nações do mundo, mas ninguém aceitou. Apenas o povo judeu respondeu: faremos e ouviremos, como está lá em Êxodo 24. Com base nessa resposta, Deus nos deu a Torá. Então, os judeus poderiam, então, ser chamados de o povo que escolheu e não o povo escolhido, porque eles escolheram obedecer e aceitar a Torá antes, e Deus retribuiu. Do meu ponto de vista, Deus escolherá qualquer um que o escolher. Deus nunca irá rejeitar aquele que escolheu a Deus. A frase "você nos amou" corresponde ao segundo nível do amor. Quando somos amados como gente boa, gente legal, não apenas somos melhores do que as outras opções, mas nós somos amáveis. Finalmente, a frase "você nos desejou" corresponde ao nível mais alto de amor, esse amor incondicional, absoluto, que não depende de razão. O amor entre Deus e o seu povo é um amor inexplicável, não tem como explicar. O Talmud ensina que existem 3 maneiras de um casamento ter efeito legal. Primeiro, por meio de uma transação monetária. Segundo, por um contrato. E terceiro, pela consumação do fato. Deus se casou com seu povo dessas 3 maneiras. As riquezas egípcias, quando chegaram à costa, depois que o povo cruzou o Jordão, representou uma transação monetária. O povo de Deus recebeu o contrato de casamento no Monte Sinai, quando Deus nos deu a Torá, e o casamento foi consumado durante o tempo que eles seguiram a nuvem da glória no deserto. Nós podemos entender essas 3 condições para o casamento como representando 3 níveis de amor. Deus nos dá uma demonstração de amor porque Ele deseja se conectar conosco. Ele deseja, de qualquer maneira, se conectar conosco. E a nossa maior retribuição é esta demonstração, a esta demonstração dele para conosco, é a nossa capacidade de nos elevarmos acima das nossas preocupações pessoais e nos concentrar exclusivamente em Deus. Vou repetir. A nossa maior retribuição a esta demonstração de amor é a nossa capacidade de nos elevarmos acima das nossas preocupações pessoais e nos concentrar exclusivamente em Deus. Quando Deus vê
que nós somos maduros o suficiente para desconsiderar as nossas próprias necessidades e colocar a sua vontade acima de tudo, Ele fará qualquer coisa por nós. Essa é a melhor maneira de garantir para nós mesmos um ano bom e doce daqui para frente. Mas as nossas intenções devem ser sinceras. Uma pessoa que ora por outra pessoa, sendo que ela mesma precisa desse milagre, essa oração será respondida mais rápida, porque ela abriu mão dela mesma para orar por outra. Mas isso não quer dizer que se duas pessoas combinarem, vamos cada um orar por outro para a nossa oração ser respondida rápida, não vai funcionar, né? Nesse cenário, não está uma orando pela outra, né? Cada uma está orando por si mesmo, enquanto a outra pessoa está servindo só como um atalho, né? Ou um suposto atalho. O mesmo é verdade em relação às orações. A gente não deve nos enganar pensando que nós oramos pela manifestação da glória de Deus, quando, na verdade, o que nós queremos é apenas garantir algo bom para nós mesmos. A nossa capacidade de ultrapassar as nossas preocupações pessoais e confiar é o que irá permitir que Deus as cumpra as suas promessas na nossa vida. Repetindo, a nossa capacidade de ultrapassar as nossas preocupações pessoais e confiar é isso que irá permitir que Deus cumpra as suas promessas em nossa vida. À medida que nós nos aproximamos do dia do juízo, que a gente possa aprender como sair do centro das atenções e com humildade nos concentrar em Deus e por meio dessa demonstração final de amor, que a gente possa ser inscrito e selado no livro da vida. Shabbat Shalom. Vou deixar, só antes de terminar aqui, um pensamento para vocês. Sentir-se culpado é diferente de estar arrependido. A culpa traz sofrimento. O arrependimento traz mudança. Shabbat Shalom.